Olá, intuitiva! Tudo bem por aí? Hoje finalmente temos sol por aqui, né? Olha que delícia, nesse tempo maluco de São Paulo e eu acho que do Brasil inteiro. Mas, em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas a você e dizer assim que é um prazer enorme estar aqui falando com você nesse dia tão importante, tão especial, que você está dedicando aí um tempinho para falar comigo, para deixar, né, as suas tarefas de lado, ou está aí fazendo suas tarefas e está aqui, né, me prestigiando. Então, assim, muito obrigada, porque eu sei o quanto o seu tempo é valioso, né? Então a gente não pode perder um segundo da nossa vida. Nós temos, assim, o dever, né? O dever e o direito de aproveitar a nossa vida da melhor maneira possível. E essas lives que eu tenho feito são justamente para isso, sabe? Para que você possa olhar para toda a sua vida e sentir que sabe, olhar para sua vida e sentir que ela está conectada. Olhar para sua vida e falar assim, uau, eu tenho uma sensação de que tá tudo fluindo, tá tudo funcionando. Oi, Jaque, bem-vinda. Confesso para você que eu já estive nesse papel aí. E eu sei que não é nada legal, eu sei que é um papel bem desafiador, é um papel bem frustrante até, né? Mas a questão principal é o que eu tenho para trazer hoje para você, que assim, existe luz no fim do túnel e é possível sim você conquistar, você se tornar a mulher que você deseja e que você sabe que aí dentro de você ela pode aparecer, mas que por algum motivo ela tá presa, né? Então, hoje nós vamos falar sobre como se tornar a mulher que deseja, mesmo sendo mãe sem culpa. Eu sei que assim, vão aparecer mulheres aqui incríveis que ainda não são mães, mas que também eu acho que essa live é extremamente importante para você se preparar. Você sendo mãe e para você que ainda não é mãe, se preparar para tudo de transformação e de mudança que vai acontecer na sua vida. E esse é um assunto assim muito corriqueiro aqui entre as minhas clientes, entre as minhas seguidoras aqui no Instagram, justamente por quê? Porque eu também me tornei mãe, né? Hoje eu tenho um bebê de 1 ano e 10 meses, então assim, é um assunto que tá muito conectado, né? Uma coisa puxa a outra e as coisas vão acontecendo. Mas antes da gente entrar no tema, eu quero tocar minha listinha aqui e eu quero lembrar de fazer alguns lembretes importantíssimos. Lá no WhatsApp eu tenho um grupo super especial, tá? É um grupo super especial por quê? Porque lá eu sempre aviso, olha, tá tendo live, olha, tá tendo tal coisa. Eu sempre passo alguns lembretes, não é um grupo de conversa, de papo furado, é só pra avisar, é só pra lembrar mesmo. Por quê? Porque o Instagram, você sabe como é, ele não entrega, às vezes eu apareço pra você e às vezes eu sumo de você, né? Mas é justamente por conta da configuração aqui do Instagram. Então nada melhor do que a gente ter um lembretinho ali pra estar ao vivo e de repente você tá ali no calor da emoção, me perguntar alguma coisa, vai ser super bem-vinda sua dúvida, sua sugestão, eu quero saber mais, tá? Eu tenho também um canal no Telegram muito legal. É o meu canal da Melina Toyoshima e dentro do canal tem um grupo pra gente poder conversar, trocar experiências, tirar dúvidas. Lá é assim, é muito legal por quê? Porque a gente usa ele como se fosse um Intuitiva Flix. Então, se tiver um dia que você quiser maratonar meus conteúdos e ter mais assim, sabe, me ter mais pertinho, dirigindo, indo pro trabalho, ou às vezes parada sem fazer nada, você é muito bem-vinda lá no canal do Telegram, porque lá tem muito conteúdo que pode te ajudar assim, gratuitamente, a ampliar a sua visão, sabe? Entender quem você está hoje, como você se torna essa mulher tão incrível que você quer se tornar. Oi, Mari, bem-vinda! E eu vou deixar nos stories, finalizando aqui, o link para acessar tanto o grupo do WhatsApp, para receber conteúdos, para receber avisos, notificações de que, olha, estou ao vivo, e também o link para o canal do Telegram. Combinado?
E agora eu quero me apresentar, né? Bom, meu nome é Melina Toyoshima, eu sou coach e mentora, especialista em vida e carreira, né? Sou também especialista em intuição feminina, que pra mim intuição feminina é um ativo de valor super importante, é o nosso principal norte, foco, né? Sem a nossa intuição a gente não chega onde a gente quer chegar. Quantas vezes você se olhou e falou assim, eu vou fazer tal coisa, dá aquela vontade enorme, daqui a pouco vem a sua razão dizendo assim, não faz não, por causa disso, por causa daquilo. Pois é a sua razão boicotando a sua intuição. Então a intuição é extremamente importante. Eu só estou aqui hoje porque finalmente eu decidi escutar a minha intuição, sabe? Por muitos anos da minha vida, eu deixei a minha intuição de lado. Mas chegou um momento que eu olhei pro meu bebê, ele tinha 3 meses de idade. E eu falei assim, bebê, Dimitri, você vai ter você vai ter a mãe que você tem orgulho. Você vai ter muito orgulho da sua mãe. E foi naquele dia que eu decidi escutar a minha intuição pro resto da minha vida. E desde então, olha, eu só posso te dizer que a minha vida, ela se transformou da água pro vinho. Minha intuição é muito forte. Nossa, que legal, Jaque. Porque assim, realmente a nossa intuição, ela é muito forte. Ela é nosso saber mais poderoso. É através dela que a gente se protege e vai pro mundo, né? Sem a nossa intuição, a gente se perde, a gente se desconecta da gente mesmo. E que legal! Me conta, agora eu quero saber, faz muito tempo que você tem a sua intuição muito forte ou faz pouco tempo também que você tá aí conhecendo e se percebendo e gostando aí desse gostinho de ter a sua intuição como sua amiga? Eu quero saber, hein? Bom, o grande objetivo do meu trabalho é ajudar mulheres que não conseguem mais se reconhecer em suas vidas, que olham para suas vidas e assim, sentem um vazio enorme dentro de si, né? Que estão cansadas de viver uma vida de aparências, que não amam mais viver a vida que vivem, né? Por se sentir assim, perdidas e se sentirem presas nessa vida que elas estão vivendo. Faz tempo e ela sempre me mostra a verdade. Não é uma delícia? Nossa, toda vez que eu escuto a minha intuição eu falo, uau, que demais que eu tô fazendo isso. Porque eu tenho certeza que você também, lá no passado, deve ter se pego em momentos dizendo assim, não, imagina, eu estou com medo de escutar a minha intuição. Imagina, e se der certo, e se der errado, né? Mas depois que a gente perde esse medo e a gente decide seguir adiante, nossa, o nosso caminho, ele se torna muito mais potente e valioso, não é? Quantas mulheres existem por aí, não é verdade? Que estão perdidas e sem rumo e não sabem como seguir a vida, o que fazer e como transformar a vida para melhor. Então, olha, esse é o momento de começar a mandar balãozinho, coraçãozinho, para avisar e para chamar as amigas para vir para essa live, que ela é extremamente importante para que, poxa, eu entendo assim, e vocês também, a dificuldade da gente na correria do dia a dia estar conectada com a gente mesmo, né? Ter uma vida com mais propósito, com mais significado. E isso tudo é uma construção. De passinho em passinho, você vai construindo a sua vida do jeito que você realmente quer. Mas para isso precisa deixar de lado muitas coisas que não fazem sentido. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Então, quantos pensamentos já passaram para sua cabeça? Inclusive eu quero saber, você é mãe? Ou você ainda está se preparando para o papel de mãe? Me conta aqui que eu quero saber, hein? Quantos pensamentos passam pela sua cabeça? Eu não consigo tempo para mim, eu me sinto presa, a demanda é muito grande, eu não me arrumo mais, me dediquei tanto ao papel de mãe que me perdi de mim. Ah, você é mãe, Então você já passou por isso, né? De olhar para sua vida e falar assim, nossa, quem eu sou? Onde que eu estou? Porque assim, antes de ser mãe, eu era uma pessoa. Eu tinha minha vida, tinha minha carreira, tinha meus relacionamentos. Mas agora que eu sou mãe, que passou aquela movimentação, aquela loucura, né? Aquele boom de sobrecarga, de demandas que existem de um bebê recém-nascido, chega um momento que você começa a olhar para sua vida e
continua se demandando muito, olhando pra sua vida e falando assim, não, eu não posso cuidar de mim porque eu tenho que cuidar do meu bebê. Não, eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho que cuidar do meu marido. Eu não posso ir pra tal lugar porque eu preciso fazer tal coisa. E com isso, com o passar do tempo, você vai se esquecendo de você, você vai se perdendo de você e olhando pra sua vida e começando a perceber e falando assim, gente, quem eu sou? Eu não sou mais aquela mulher que eu era, mas eu também não sei quem eu sou. Porque aquela mulher que eu era tinha sonhos, tinha planos, tinha desejos, tinha tempo pra si. E mesmo que tivesse tempo, não se permitia fazer muitas coisas. Muito obrigada, viu? Um beijo e bem-vinda. Sua live está muito boa, sabe as palavras. Ah, que demais, obrigada. Então, assim, é tão impressionante, assim, o quanto, antes de ser mãe, a gente tem tanto tempo e a gente não se permite usar esse tempo da melhor maneira possível. A gente entra na procrastinação, entra no, depois eu faço, tô com preguiça, não é verdade? E se vê no piloto automático. Depois, quando você se vê mãe, você se vê num papel, num momento de que assim, uau, eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais tempo sobrando. Tá corrido, tá na correria, que loucura, né? Eu preciso, assim, me virar em 500 mil personagens pra fazer acontecer a minha vida. Porque o tempo que eu tinha antes ocioso não existe mais. Então você precisa se tornar uma mulher extremamente estratégica pra dar conta da sua vida, pra dar conta do seu dia a dia. Tá fazendo sentido isso pra você? O quanto é importante a gente olhar pra nossa vida e se perceber assim, uau, quem é essa mulher? Onde que eu me encaixo em tudo isso? Porque não sobrou mais tempo pra mim. Eu não me permiti mais esse tempo. Existem muitas mulheres que me procuram justamente por conta disso. E na mentoria intuitiva, a gente conversa muito sobre esses temas. Do quanto você se permite ter um tempo pra si. Hoje em dia, com a questão do trabalho home office, quantas vezes você realmente se arruma como se você fosse participar de uma reunião presencial? Ou você prefere olhar e falar assim, não precisa me arrumar não, eu vou desligar a câmera aqui e tá tudo bem, eu só fico falando e ninguém vai me ver. Só que assim, a questão não é porque você vai se arrumar pros outros. A questão é você se arrumar pra você mesma. Confesso pra você que pra mim também não foi fácil, sabe? No começo. Porque eu também não me arrumava, eu também não me deixei de lado. Nossa, até me emociona aqui. Eu também me deixei de lado por muitos meses. Uma por quê? Porque o bebê era recém-nascido, depois tinha uma outra questão que o bebê começou a crescer, mas continuou não dormindo. Então, por 1 ano e 8 meses, eu acordei a cada 2 horas, 2, 3 horas. Então, assim, foi loucura. Não existe coisa pior na nossa vida do que você não ter qualidade de sono, né? Hoje em dia ele acorda, quando ele tá dodói, ele acorda umas 2, 3 vezes por noite, quando ele tá bem ele acorda 1 vez, 2 vezes por noite. Então assim, eu tô numa fase assim de alegria, né? Porque mudou muito, eu tenho mais tempo pra mim e eu prometi pra mim mesma que eu ia me arrumar todos os dias, sabe? Quando eu iniciei aqui o processo, quando eu inaugurei, quando eu lancei a minha marca, agora em agosto, foi a deixa para eu olhar para toda a minha vida e falar assim, agora é a hora. A Melina, que cuidava só, que era só o lado materno, que só existia o lado materno, que só cuidava do bebê, da família, da casa, e que não se cuidava, ficou de lado para ter espaço, para abrir espaço para a Melina, que consegue olhar para todos os campos da vida e equilibrar. É fácil? Não é fácil. Mas é extremamente importante a gente olhar para nossa vida e entender que assim, o quão importante é a gente ter tempo para qualidade de vida pessoal, qualidade de tempo, né, do profissional, para cuidar da casa. Oi, tudo bem, Canci? Então, é extremamente importante você olhar para toda a sua vida e sentir que está tudo conectado,
tudo encaixado, sabe? As pecinhas da engrenagem, elas estão assim, encaixadinhas. Porque sem isso, você se perde de si. Mas é uma construção e precisa partir de dentro de você, olhar para sua vida e falar assim, eu estou disposta. Porque eu tenho até uma pergunta extremamente importante para te fazer. Será que você realmente está disposta a escutar a sua intuição? Você está disposta a escutar a sua intuição e se transformar na mulher que você realmente deseja ser? Porque eu sei que tem dentro de você uma vontade gigante de fazer acontecer. Agora eu quero saber, será que ao mesmo tempo que essa vontade gigante está aí dentro de você, você está com um medo gigante, enorme de fazer acontecer? Medo de dar certo? Medo de dar errado? Você já parou para pensar sobre isso? O porquê sua vida ainda não aconteceu? É nessa hora que você para e começa a se questionar. O meu trabalho, ele dá muito certo porque eu foco muito nas perguntas, sabe? Eu não tô aqui para te dizer que caminho você tem que ir, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, para você também vai dar certo. Sabe por quê? Porque através das perguntas a gente amplia a sua visão, a sua forma de enxergar o mundo. Você amplia o seu olhar para dentro de você e começa a se questionar: é isso mesmo que eu quero para minha vida? São essas pessoas que eu quero na minha volta? É esse tipo de relacionamento que eu quero ter? Comigo mesmo e com os outros? Porque quando você se arruma, você não está se arrumando para os outros, por mais que você possa achar. Você está se arrumando para você primeiro. Porque quando você se arruma para você, tudo muda na sua vida. Você se sente mais confiante, você se sente mais poderosa, você se olha e fala assim, uau, como eu sou bonita. Percebe a diferença? Oi, Andy, percebe a diferença? Então, assim, é extremamente importante você ter esse olhar para sua vida, ter essa percepção de quem você é, de quais caminhos você está seguindo na sua vida. Oi, Maia! Bem-vinda! Então, para você conseguir ter um espaço para você se tornar a mulher que você realmente deseja, você precisa olhar para toda a sua vida e entender, pera, aonde que eu tô indo demais? Aonde que eu tô fazendo demais? Eu tô cuidando demais da minha carreira? Eu tô cuidando demais dos meus filhos? Eu tô cuidando demais do meu marido? Quanto que disso tudo eu tô cuidando de mim? Quanto disso tudo a minha intuição tá ali me dizendo o tempo inteiro, faça tal coisa? Você tem escutado a sua intuição? Você tem escutado a sua intuição a ponto de fazer acontecer? A ponto de colocar em prática o que ela está pedindo? Ou mais uma vez, você até escuta a sua intuição, mas a segunda coisa que aparece na sua cabeça aqui, ó, é a sua razão te dizendo, imagina, não vai por esse caminho não, bobeira, não perde seu tempo não, imagina, você acha que loucura. Não vai ser legal, não vai dar certo. E se der certo também, ai, que horror. Percebe? A razão ela é extremamente analítica. E nós estamos em um momento onde tudo é dito através de dados e fatos. A nossa intuição é através do nosso saber, das nossas experiências, do que a gente viveu na nossa vida. Só que ela é uma forma diferente de enxergar a vida. Não é 1 mais 1 é 2. A nossa intuição ela é muito maior do que tudo isso. Muito maior do que toda essa razão que está por trás de que 1 e 1 é 2, então é por esse caminho que eu tenho que ir. Só que não. Dentro de você, a sua intuição tem um saber muito mais poderoso que está olhando com um olhar 360 para sua vida. Não está só focando em um detalhe só. Porque nós somos seres complexos. E por sermos seres complexos, existem muitos campos na nossa vida que devem ser analisados. E a intuição está aqui para isso. Então, eu, Melina mesmo, eu não acredito em fórmula mágica. Eu acredito que assim, dentro de você está a sabedoria necessária e o aprendizagem e a sabedoria e o entendimento necessário para fazer acontecer na sua vida.
Só que quando você se olha e fala assim, nossa, mas eu tenho tantas tarefas para fazer, você tem que começar a se perceber. O que você tem falado para o universo? O que você tem falado para você mesma? O que você tem proclamado para toda a sua vida e para as pessoas à sua volta? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu estou apertada, as pessoas só me olham e não valorizam meu trabalho, querem sempre cobrar baixinho. Querem sempre, eu cobro um valor, eles querem sempre pagar menos para quem é prestadora de serviço ou que vende algum produto. Então, assim, percebe a diferença e a potência dos seus pensamentos, das suas palavras? Porque quanto mais você falar, eu não tenho tempo, menos tempo você vai ter. Quanto mais você falar assim, eu não tenho dinheiro, menos dinheiro você vai ter. Quanto mais você fala assim, eu não me arrumo, pra que eu vou me arrumar? Eu tô em casa mesmo? Já escutei isso diversas vezes. Muitas vezes. Só que se você não se arruma nem que estiver em casa, por que você vai se cuidar? Por que as pessoas vão te valorizar? Se você mesma não cuida de você. Sabe? Tempo, o nosso tempo é precioso. Que você tire 5 minutos pra fazer uma atividade física. Todos os dias, 5 minutos, muda a sua vida, muda o seu dia. Eu falo isso por experiência própria. Eu também, como mãe, é uma loucura aqui em casa. Eu também não consigo. Eu tenho ajuda, porque também não dá conta, a gente não dá conta. Nesse trânsito, nessa loucura de São Paulo, 1 hora, você perde 2 horas pra levar e buscar o bebê em casa. E aí sobra o que de tempo pra você? Então, é importante você priorizar o que é importante pra você. Hoje, quem é a mulher? Eu quero que você olhe pra você e pense assim, quem eu quero me tornar? Quem eu quero ser daqui 5, 10, 15, 20 anos? Onde eu quero estar? Fazendo o quê? Com quem? Essa visualização que eu tô pedindo pra você fazer é extremamente importante. Sabe por quê? Porque ela vai te levar onde você gostaria de estar. É ela que vai te dar a norte para a sua intuição seguir esse caminho. Quanto mais você visualiza a sua vida, mais as coisas realizam. Quanto mais você se percebe no andar, no seu corpo, nos seus sentimentos, o que está acontecendo aqui dentro de você, mais você consegue ter forças para fazer acontecer na sua vida. Então tudo depende, se você quer se tornar a mulher que tanto deseja, mesmo sendo mãe e sem culpa, tudo depende da forma como você enxerga a sua vida. Eu poderia estar aqui falando, eu não tenho tempo pra isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo fazer assado, eu não consigo ir pra academia, eu não tenho mais tempo pra mim, tá uma loucura e não sei o que, não sei o que lá. Poderia, só que não. Eu prefiro olhar pra minha vida e falar assim, nossa, que legal, eu tenho tanta coisa pra fazer, mas eu dou conta. Eu dou conta porque a partir do momento que eu me tornei mãe, eu me tornei uma mulher realizadora. A partir do momento que eu me tornei mãe, eu aprendi que eu preciso e eu descobri a importância de dar valor aos pequenos momentos. Coisa que antes de ser mãe, eu não dava. Coisa que antes de ser mãe, eu postergava. Eu falava, depois eu faço. Não vou fazer agora não, tô com preguiça. Então, ser mãe traz pra gente uma força e uma necessidade de que eu preciso fazer acontecer. Ai, desculpa. Deixa eu beber uma água aqui. Então você percebe o quanto é importante você se valorizar? O quanto é importante você olhar para sua vida e falar assim, eu me tornarei aquela mulher, eu estou neste caminho. É essa rota aqui que eu quero, ó, tá traçada. Pode mudar? Pode. Mas o objetivo final, você mais ou menos tem desenhado na sua vida. E fica mais fácil de você construir esse caminho. E aí eu te pergunto, você realmente está disposta a se tornar a mulher que você deseja? Ou você tá aí olhando pra sua vida e falando assim, na reclamação, olhando e falando, mas eu não tenho tempo, mas eu não sei como que é,
Ai, mas é muito difícil. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ai, mas o que os outros vão pensar? Mas eu tenho medo, eu tenho vergonha. Mas eu tenho muitas crenças que me bloqueiam. Eu tenho muitos traumas que me bloqueiam. Eu também já tive muitos traumas que me bloqueavam. E aí eu quero te trazer uma reflexão no sentido de assim, em que momento de vida você está? Na fase da reclamação? Onde tudo você encontra um culpado? Onde tudo tem um porquê? Onde tudo não aconteceu da forma como você gostaria por causa disso, por causa daquilo? Essa é a fase 1. Tem a fase 2. Você começa a entender os seus problemas, as suas questões, olhar para os seus problemas, que é o que eu digo para todas as minhas mentoradas intuitivas. Problema, quando chega, você já vem falando assim: problema, meu lindo, o que eu vou aprender com você hoje? Essa é a fase 2. Você começa a olhar para os seus problemas e a perceber que a culpa não é do mundo, do país, da sua cidade, do seu vizinho, do seu trabalho, do seu chefe, do seu marido, dos seus filhos. Não é culpa de ninguém. A questão principal são as suas escolhas. As suas escolhas de vida estão fazendo com que você tenha esses resultados. Então essa é a fase 2. Você começa a perceber que assim, todos os problemas que estão vindo na sua vida é porque você está escolhendo por eles. É porque você tá falando pro mundo: eu não tenho tempo, eu só tenho problema, eu só tenho trabalho, eu só tenho... Enfim. Percebe a diferença? E a fase 3, que é a que eu mais gosto. Você passa a olhar isso bololô todo de cima do furacão. Você passa a olhar assim, ó, e falar: ah, eu já entendi. Isso aqui na minha vida tá acontecendo, ó, porque tal coisa aqui tá a maior bagunça. Vou pegar isso daqui, ó, jogo fora. Ah, já entendi porque eu não tô conseguindo tal coisa. Porque isso daqui tá no lugar errado. Vou pegar isso aqui e colocar na caixinha certa. Essa é a fase 3. Que você começa a olhar pra toda a sua vida e falar assim: ah, já entendi porque eu estou passando por isso. Então, a próxima vez eu já sei, eu vou seguir tal caminho. Eu não vou mais escorregar, porque você já está aprendendo, você já está tendo um olhar mais afinado, mais refinado, mais especialista. No sentido, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Logo, eu não vou por esse caminho. E é isso que eu chamo de 360 da intuição, que é o meu método. Que a gente olha juntas para toda a sua vida e começa a fazer essa limpeza. E você vai passar por esses 3 passos. E aí, quando você chega no 3º passo, a sua intuição começa a ter espaço na sua vida. E aí, você começa a perceber e ampliar sua visão a ponto de falar assim: uau, pode vir que eu tô preparada. Pode vir que vai ser demais. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra vocês? Tá fazendo sentido? Tudo isso? Que filme tá passando na sua cabeça quando eu falo tudo isso pra você? Porque se você esperava aqui uma fórmula mágica, que a Melina virasse e falasse assim: olha, pra você se tornar a mulher que você deseja ser, sem se culpar mesmo sendo mãe, siga esse passo. Eu não tô aqui pra dizer passos. Não, aqui a gente trabalha muito mais além. Aqui a gente fortalece, estrutura a base, solidifica a base. Porque eu sei que dentro de você tem muita capacidade, muito poder e muito talento pra fazer acontecer a sua vida. E com a base solidificada, o resto, o problema que vier, é fichinha, você dá conta. Hoje você só não tá dando conta porque você se desestabilizou, você se perdeu no meio do caminho. E é nesse momento que, quando a gente se torna mãe, a gente se perde no caminho. Oi, Lili, saudade de você! Que a gente se perde no caminho, a gente olha pra nossa vida e fala assim: meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida? Eu tô perdida.
Eu não tô me aguentando, eu tenho uma força, uma energia, uma vontade gigante aqui dentro do meu peito que não tá cabendo dentro de mim. Só que assim, eu preciso fazer acontecer. E ao mesmo tempo, por outro lado, você tá olhando sua família, seus filhos, ou seu filho, ou sua filha, e falando assim, mas como eu faço isso daqui? Ir pro mundo, ir pra fora, se eu tenho todos os meus filhos, a minha família, tudo pra dar conta, pra fazer acontecer. Tá fazendo sentido isso pra você? É nesse momento que você olha pra sua vida e fala assim, eu preciso ter tempo pra mim. Eu preciso cuidar de mim. Porque quando você não cuida de você, você se perde cada vez mais. Quando você não se permite ter um tempo ocioso, você merece ter esse tempo ocioso. Não pode ocupar a cabeça com muita demanda. Não pode ficar com a cabeça toda atarefada, cheia de coisa e falando assim, eu tenho que fazer isso. Porque mãe é assim, né? A mulher tem que dar conta do mundo. Né? Mulher Maravilha tem que dar conta do mundo e fazer acontecer a vida. Né? Porque onde já se viu uma mulher que não dá conta de cuidar da casa, do marido, do filho, né? Do cachorro, do gato, do passarinho. Aqui tem passarinho, mas o passarinho fica solto aqui no jardim de casa, na nossa vista linda aqui. Que olha, a vista eu só tenho o que eu tenho hoje porque eu mentalizei muito essa vista por 10 anos. Eu falei, um dia eu vou morar nesse lugar e vou ter essa vista pro parque. Então, é muito importante a nossa visualização. É muito importante você ter um tempo ocioso, meditativo. Eu medito. Hoje foi o primeiro dia que eu olhei pra mim e falei assim, eu me permito meditar. E dessa vez eu vou meditar igual eu meditava antigamente. Sem música, sem nada. Porque durante a gravidez e por bons meses depois, eu não conseguia mais meditar do jeito que eu meditava. Sabe? De ficar quieta, falando meu mantrinha por 20 minutos, né? Não conseguia mais. Tinha alguma coisa aqui me bloqueando. Mas era eu mesma me bloqueando pra não conseguir fazer essa meditação. E hoje eu me permiti, eu falei assim, não, eu mereço meditar, porque toda vez que eu medito, a minha cabeça fica assim tão mais leve, fluida, porque assim como eu, você aí também tem a cabeça cheia. Quantas de vocês, quantas versões suas tem dentro da sua cabeça conversando com você o tempo inteiro? Ah, porque eu preciso fazer isso, porque não sei o quê, porque não sei o quê, ah, mas isso, mas aquilo, não sei o quê. São muitas versões de, exemplo, muitas versões de Melina aqui dentro se conversando entre si, que assim, é um falatório gigante. E você precisa acalmar essa mente para que abra espaço para você expandir a sua visão e olhar para toda a sua vida e falar assim, tá, disso tudo que eu tenho, o que vai e o que fica. Ó o barulho. Boa, vou até meditar depois da live. Isso, Lili, medita. Medita porque assim, ai, não existe coisa melhor. E olha, eu não tô falando aqui pra você meditar feito Buda, parada, tá? Cada uma tem seu jeito de meditar. É o que eu sempre prego aqui, eu sempre falo aqui. Nós somos únicas e por sermos únicas, podemos fazer do nosso jeito, a nossa maneira. Precisamos sim conhecer as ferramentas, precisamos sim conhecer os métodos, os modelos, porque é com base nisso que a gente cria o nosso jeito. Eu fiz meditação transcendental há 6 anos atrás, uns 6, 7 anos atrás. Falavam que eu não podia fazer deitada, que eu não podia fazer X, Y, Z. Hoje eu faço ela do meu jeito. Hoje foi delícia voltar a conseguir fazer a meditação do meu jeito. E foi ótimo, foi excelente, porque eu vim pra essa live assim, eu sempre tenho uma preparação. Eu passo aqui minha essência, vou até passar mais um pouquinho aqui, ó. Minha essência, bebo um copo d'água, faço a minha meditação, escrevo. Por quê? Porque a gente precisa tirar da nossa cabeça tudo que tá aqui dentro e colocando no papel, esvaziando. Porque é isso tudo que tá aqui, ó, esse racional todo, essa lógica toda, que te trava pra você se tornar a mulher que você realmente deseja ser. Tá fazendo sentido isso que eu tô te falando? Que eu tô falando aqui pra você? Então, é muito mais simples do que você imagina. Não tem fórmula mágica, não tem método, não tem jeitinho brasileiro pra resolver isso. Precisa primeiro partir de você.
Eu realmente estou disposta a me tornar a mulher que eu realmente quero ser? Eu realmente estou disposta a usufruir todo o potencial que eu posso trazer para o mundo? Eu realmente estou disposta a brilhar nessa vida? Tá fazendo, né, Lili? É. Porque quantas vezes a gente tem medo de brilhar, a gente tem medo de fazer acontecer. Porque imagina, eu dar certo, mas o que a minha família vai pensar? Não posso dar certo, eu tenho que honrar a minha família. Porque existe muito isso nos meus atendimentos. A gente honrar a família que a gente tem, os nossos antepassados. A ponto de, se a minha família sempre teve questões problemáticas com dinheiro, eu também tenho que ter problema com dinheiro, porque a minha família vive assim. Se eu nunca dei certo em relacionamento nenhum, por que eu daria certo em relacionamento se a minha família faz isso? E isso não é consciente, tá? Isso acontece de maneira inconsciente na sua vida. Sem perceber, você está honrando os seus antepassados. Sem perceber, você está honrando. Por quê? Porque você precisa dar sequência no que está acontecendo. Só que eu tô aqui para te dizer que você pode, você merece e você vai ser muito mais orgulho da sua família, dos seus antepassados, o momento que você virar essa chave e falar assim: eu estou disposta a fazer a transformação que eu quero na minha vida. Porque eu serei uma mulher orgulhosa. Eu serei uma mulher que vou dar muito orgulho para minha família. Meus pais não conseguiram, meus avós não conseguiram, mas eu vou conseguir. Não é porque meus avós tiveram problemas no relacionamento, meus pais tiveram problema no relacionamento, que eu não vou poder, que eu não vou conseguir. Parte de você criar o seu jeito. A base você já teve deles. O que deu certo, o que deu errado, você já aprendeu. E com isso tudo, você pega e cria o seu jeito de ser. Então eu tô falando isso tudo para você perceber que tá tudo dentro de você. A chave da transformação, a chave para você se conectar com a sua intuição está dentro de você. Só depende de você. E mais uma vez eu te pergunto, em que momento de vida você está? Na fase 1, na fase 2 ou na fase 3? Então, quanto mais você se perceber, quanto mais você se alinhar com você mesma, quanto mais você se permitir ter um tempinho, que seja 5 minutos para não fazer nada, você merece. Quanto mais você se permitir fazer algo que te deixa assim, o coração aquecido, que se você pudesse, você ficaria horas fazendo, faça. Porque isso tudo vai te dar força, cada vez mais força, para se tornar a mulher que você sempre sonhou ser. Mas que hoje você está aí se sentindo presa. E isso tudo que eu tô te falando, olha só como é muito legal e é muito profundo. Serve tanto para você que é mãe, quanto para você que ainda não é mãe. Porque a gente foi passando por toda uma evolução, por todo um processo de construção, de avaliação de quem é você hoje. Onde você quer chegar? Quem você quer se tornar? Em que lugar da vida você quer estar? Percebe a diferença? Percebe como é profundo isso tudo que a gente está falando? Não é só a gente olhar para a carreira, né? E olhar e falar assim: tá, eu não estou feliz no meu trabalho. E o que eu vou fazer? Segue por esse caminho. O que você é boa? Eu sou boa nisso, nisso, nisso. Então você pode se tornar, sei lá, confeiteira, fazer bolo. Então você pode ir para uma empresa de telecomunicações, porque você é comunicativa. Só que será que a sua vida é só baseada nisso? Não, você precisa olhar como um todo. Quantas vezes eu já atendi clientes que fizeram apenas um processo de coaching de carreira, meses ou alguns anos depois, 1, 2 anos depois, se viram perdidas novamente, olhando para a vida e falando assim: mais uma vez, estou na estaca zero. Eu até gostava dessa nova etapa que eu fiz, que eu trabalhei,
Só que mais uma vez eu estou perdida. Eu não sei o que eu quero fazer, não sei como eu quero trabalhar. Por quê? Porque não solidificou a base. Faz sentido? E você só percebe isso quando você está, ou melhor, desculpa, quando você não solidifica a base, você vai se perdendo no caminho. Por quê? Porque você tem o bolo lindo lá, maravilhoso, né, que tá ali faltando só a cobertura e o recheio, e você esqueceu que, assim, era um bolo de festa e precisava do recheio. E aí você só colocou, ó, a cobertura no bolo. E aí, como o bolo, você acreditava que tinha recheio, e você não pôs recheio no bolo, você depois foi cortar o bolo e falou assim, mas isso aqui não tá legal. Tá faltando alguma coisa, eu não sei o que é. Percebe a diferença? Então, quando você solidifica a sua base, você olha pra tudo e fala assim, eu posso até ter tal profissão, mas eu vou experimentar antes. Eu vou fazer uns testes antes pra ver se realmente é isso que se é realmente isso que eu quero pra minha vida. Por que não fazer experiências antes de repente mudar de trabalho? Agora mesmo que de repente você tá em casa sem fazer nada, ou que de repente você tá aí há anos presa no papel de mães, com medo de voltar pra carreira de novo, você olha pra sua vida, olha quem tá aqui, meu amor. Vou ficar com vergonha. Não, pode ficar, você é muito bem-vindo. Gente, fiquei tímida. Mas assim, você olha pra sua vida e percebe que o quanto você precisa fazer acontecer na sua vida. Só que você só consegue fazer acontecer na sua vida se você analisa e traça metas. Porque quando você traça metas, você olha e fala assim, nossa, ok, eu gosto de tal profissão, eu gosto do que eu tô fazendo, é minha paixão, é meu talento, mas será que eu vou gostar de trabalhar com esse meu talento por muito tempo? Porque tem essa questão muito importante. Às vezes não, às vezes a gente não gosta. Às vezes a gente percebe que não gosta. E não é isso que é o seu tchan do seu trabalho, da sua carreira, do seu futuro, do seu trabalho. Então é preciso, sim, você ter o olhar atento. Sozinha você consegue? Consegue. Mas se você vai acompanhada, você chega muito mais longe, muito mais rápido e de uma maneira muito mais leve, sem tanto sofrimento, sabe? Então existe essa grande diferença. Então, mais uma vez, Melina, eu não acredito em fórmula mágica. Mas eu acredito sim que através de muitas perguntas, muitas reflexões e muita experiência, muito colocar em prática o que você está pensando, o que a sua intuição está pedindo para você fazer, quanto mais você fizer isso, mais a sua vida vai acontecer. Mais fácil vai ser você chegar lá onde você tanto quer chegar. Percebe a diferença? Eu tenho muitos casos de mulheres que se sentem assim, perdidas, sem rumo. Mas elas se encontraram, porque elas se permitiram ter um tempo para si. Elas se permitiram olhar para a vida delas, elas se permitiram ter a oportunidade de se dar um presente, sabe? Porque de nada adianta a gente gastar dinheiro com, sei lá, roupa, sapato e XYZ, se alimentando comendo emoções através de aquisições, se você não tá bem aqui dentro de você, se você não se conhece de verdade. Então essas crises só acontecem na sua vida porque são momentos que chegam na sua vida para olhar e falar assim, tá na hora de eu mudar. Essa dor que você tá sentindo, ela só aparece porque ela tá ali te mostrando que assim, chega de ser essa pessoa que você tá sendo. Você não merece mais isso. Agora é a sua vez de se dar a oportunidade de se transformar na mulher que você realmente quer ser, na mulher que você deseja. E para isso, você precisa se permitir ouvir a sua intuição, seguir os seus passos, e nos seus passos, não os passos que você acredita que as pessoas acham que é o melhor para você. Chega de viver a vida dos outros. Comece agora, se dê a oportunidade de viver a sua vida, de fazer do seu jeito. As ferramentas você já tem. Então, só cabe a você fazer acontecer. Faz sentido isso que eu tô falando? A gente já tá chegando aqui no final da nossa live e eu queria dizer assim que eu tô muito, muito feliz pela presença de todos vocês aqui, de todas vocês, pela participação, por compartilhar os momentos, os estágios de vida. Eu sei assim o quanto é difícil a gente como mãe criar um momento pra si, mas é muito importante.
é muito importante você se permitir esse momento, sabe? Esse momento de autocuidado, de autoconhecimento, de estudo. Porque quanto mais você se permite esses momentos, mais perto de quem você quer chegar, você vai chegar. Combinado? Inclusive, a gente aqui encerrando, eu gostaria de lembrá-la, né? Da minha mentoria intuitiva, que ela está com vagas abertas, e é um processo maravilhoso de 10 sessões, que olha, você entra uma pessoa e sai depois dessas sessões uma outra mulher totalmente transformada, muito mais forte, muito mais segura de si. Ela está com vagas abertas, e lá nos meus destaques do Instagram tem lá um destaque chamado Mentoria, explicando direitinho como funciona. E se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo que eu vou explicar com o maior prazer como funciona o processo. E caso você também tenha interesse, toda quarta-feira estarei aqui ao vivo, às 2 horas da tarde, com temas assim super importantes, super especiais, pensados em você. Então, continua aqui comigo toda quarta-feira, vamos maratonar juntas lá o Telegram, que tem muito conteúdo assim de valor que vai te fazer se tornar a mulher que você deseja ser. Combinado? Então, eu vou ficando por aqui e eu agradeço muito a sua presença, um beijo e até quarta-feira que vem, tá bom? Tchau, tchau. Essa live aqui, inclusive, eu vou colocar agora lá no canal do Telegram, para que você possa acompanhar, se você perdeu algum pedaço, para que você corra e vá lá assistir essa e as outras lives que eu já falei, tá bom? Então, te vejo por lá. Um beijo pra você e tchau, tchau.